Boa noite, pessoal. Aqui é Carlos Andrade, seu canal do YouTube. Hoje aqui no cenário com as gravuras do jovem arquiteto Pedro Maia. E além desse cenário tão simpático e talentoso, tivemos um cenário também de uma disputa política, né, que vocês acompanharam tanto quanto eu. Enfim, houve rumores do ministro da Saúde ter sido demitido e meia hora depois, mesmos rumores dizendo que não tinha sido bem assim. E isso num cenário também em que atingimos na cidade do Rio de Janeiro a cifra de 1.110 casos, mas o que é pior, 10 óbitos, né? Então já temos 10 óbitos na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho feito sempre a análise da questão dos mapas, o crescimento de certos bairros. Fui buscar o boletim das 18 horas, não tem nenhuma grande alteração, exceto essa de que vai crescendo o número, principalmente ainda na Zona Sul e Barra da Tijuca, né? Então, nosso cenário hoje, geograficamente falando, não é muito distinto dos de ontem, e eu chamo a atenção para o fato de que os 4 casos que eu ontem apontava em Campo Grande, continuam se mantendo 4, né? O que é estranho porque todo o resto da cidade vem crescendo. Agora, esse resto da cidade que vem crescendo, eu comecei a me lembrar que, puxa, eu cheguei até a ter um mapinha, mostrar o primeiro mapinha que mostrei para vocês, que eu nem tenho mais gravado. Eu fui buscar, então, exatamente num dos filmes que eu fiz, logo o primeiro, alguma coisa assim. Então, eu fui buscar lá, vocês vão ver que isso eu estou tirando exatamente do filme. E mostrando naquele dia eu mostrava que a cidade nem era apresentada inteiramente, né? O território do município do Rio de Janeiro aparecia só um pedaço. Que diferença brutal de expansão dessa doença, a expansão geográfica, seguindo claramente uma lógica urbanística, não é? A gente vê perfeitamente aqui esse crescer de número e de posicionamento da doença em direção à Zona Oeste, que ainda não aconteceu. Mas, obviamente, né, está crescendo. Naquele dia não tínhamos praticamente caso nenhum, né, além da Zona Sul. Olha aqui. O último era esse aqui. Enfim, então, uma coisa que também, um cenário que tem se apresentado muito, é a comparação entre essa pandemia e a gripe espanhola de 1917, 18, 19. E, dependendo do local, naquele tempo, a comunicação não era assim rápida, né? Eu já comentei com vocês desse livro aqui, excelente, Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro, e fui buscar um outro, um texto, fiquem tranquilos, não é meu, então é um ótimo escritor, é o Eduardo Bueno. Esse texto tem frequentado bastante a internet e me lembrou muito o dia de hoje. E eu vou ler um trechinho para vocês, que ele começa assim: Um homem virulento é o nome do texto. Eduardo Bueno. Foi um pronunciamento desastroso. Veio na contramão da ciência, afrontou o bom senso, atacou a imprensa, menosprezou a pandemia e, é claro, ofendeu a inteligência dos ouvintes. E é claro que ele está fazendo analogia com a situação que nós vivemos hoje. Aí ele conta a história do ministro da Saúde, na ocasião, Carlos Seidel, que faz um pronunciamento dizendo que a gripe, na verdade, ele não usa o termo, né, uma gripezinha. O Eduardo, sim, mas na época ele fala alguma coisa sobre, enfim, que a coisa não era bem assim, etc. e tal. E uma semana depois já havia 1.000 infectados na cidade. E eu guardei esse número exatamente porque ontem nós vencemos essa
triste barreira dos 1.000 infectados na cidade do Rio de Janeiro, né? Comentei para vocês dos 4 dígitos. E algo assim aconteceu também. E aí o que acontece? Em 17 de outubro de 1918, já voltei a ler Eduardo Bueno, em 17 de outubro de 1918, atendendo ao clamor popular, à indignação da classe médica e aos alertas da imprensa, o presidente Venceslau Braz chamou Carlos Seidel ao Palácio do Catete e o demitiu. E hoje, quando às 5 horas da tarde eu comecei a ouvir o panelaço, eu fiquei me perguntando se a população, esse mesmo clamor popular de 1918, hoje não significava um chamamento para que o ministro, obviamente que isso não é possível, mas acho que era isso que as panelas queriam traduzir, se o ministro não podia demitir o presidente da República. Bom, eu fico por aqui hoje. Para compensar, ontem o vídeo foi muito grande, hoje eu vou fazer menorzinho. E vocês, como sempre, com convite a nos visitar lá no canal do YouTube, Carlos Andrade, faça suas sugestões, suas críticas, suas ponderações, e amanhã a gente está de volta. Boa noite.